Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal. Pessoal, hoje infelizmente é dia de Vasco, um jogo melancólico aí na Sul-Americana, mas temos que falar desse jogo, vamos comentar aqui um pouco da provável escalação do Vasco, onde você vai poder assistir esse jogo aí tão triste para nós vascaínos contra o Independiente Del Valle, né? Depois de uma caçapada de 4-0, o Vasco precisa ganhar de 5-0 para se classificar. Vamos falar também aqui de reforço, situação aí do lateral direito, o Mike, o Vasco tem interesse nesse jogador. Situação do Pumita Rodrigues teve uma grande reviravolta. Também vamos trazer aqui mais outras informações, jogador lesionado, período muito mais longo do que se esperava e também muitas outras coisas agora. Quando que reforço contratado vai fazer sua estreia? Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Independiente Del Valle, lá em São Januário, às 9h30 da noite, partida com transmissão do SBT e também do Paramount Plus. O Vasco precisa vencer por 5-0 para se classificar à próxima fase da Copa Sul-Americana. Se vencer por 4-0, a partida irá para os pênaltis. O Vasco irá tentar resolver a sua parada aí, confiando no Léo Jardim, né? Mas é impossível o Vasco fazer 4 gols hoje em São Januário. Para mim, hoje o ideal seria utilizar jogadores reservas, jogadores da base, jogadores que têm menos minutos na temporada, cara. Para esse jogo aí, é um jogo extremamente melancólico, depois de uma fraquíssima atuação no primeiro jogo, onde o Vasco ficou um mês inteiro se preparando justamente para essa partida contra o Independiente Del Valle. Com 11 minutos apenas de jogo, a partida já estava toda condicionada após a expulsão infantil do nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, que, por incrível que pareça, não tomou nenhuma multa, não aconteceu nada com esse jogador que comprometeu, que foi culpa dele que o Vasco está eliminado hoje da Copa Sul-Americana, né? Não aconteceu nada com esse jogador e de quebra ele foi titular no jogo seguinte do Vasco contra o empate contra o Grêmio aí do Campeonato Brasileiro, né? E com certeza muita coisa é uma baderna dentro do Vasco e o jogo de hoje certamente o Diniz vai utilizar sua força máxima achando que o Vasco tem condições de reverter um resultado desse. Aí vem os babaca com aquela frase: o Vasco é para quem acredita. Eu acreditava no Vasco 20 anos atrás, quando tinha Romário, quando tinha Alex Dias, quando tinha ali um time de 2005 ali, que o Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Vasco nem sonhava em cair de divisão. Ali sim dava para acreditar nesse Vasco. Mas hoje, cara, como que você acredita num time que não tem condição financeira alguma de competir no mercado brasileiro, tem um presidente fraquíssimo, um clube que por anos está parado no tempo, você pega todos os anos do Campeonato Brasileiro, o Vasco sempre está ali perto da zona do rebaixamento, nunca evolui, todo ano lutando para não voltar para o inferno que é a Série B, todo ano é a mesma coisa, nada muda. Como que você vai acreditar nisso? O torcedor, chega uma hora que o torcedor cansa, mano. A gente apoia, a gente segue ali confiante que o Vasco pode melhorar algum dia, mas nada muda. Chega uma hora que o torcedor não aguenta mais, mano. E o pior de tudo, velho, a gente sabe que se o Vasco não tiver investidor na SAF, não vai para lado nenhum. Vai continuar com essa mesma porcaria que é esse clube por anos, sempre se afundando, sempre lutando para não cair de divisão e sempre dando vexame aí nas competições que ele joga, né? Quem já me acompanha aqui desde o início sabe que a gente aqui já pegou uma das piores fases do Vasco, cara. Comecei esse canal aqui em 2019, peguei 2 Série Bs que o Vasco caiu e depois ficou na Série B, depois ainda lutando todos os anos para não cair de divisão, e chega uma hora que você para pensar, cara, o que será que vai acontecer com esse clube? A gente já tá aqui assim, cara, eu praticamente assisto todos os jogos do Vasco, sou torcedor, amo esse clube, mas eu não tenho expectativa nenhuma, o que acontece de ruim fica por ali mesmo, ó. Nada acontece, o que a gente esperava, que algum torcedor, que a torcida organizada fosse cobrar, eles foram cobrar, não adiantou de nada, continua a mesma coisa. João Vitor foi escalado como titular e falhou no jogo contra o Grêmio, Lucas Piton foi expulso na Copa Sul-Americana, foi jogar contra o Grêmio, aí tem aquela coisa, né, mas não tem jogadores melhores para colocar, porra, mas o cara tá falhando todo o jogo, ele tem que ser punido de alguma forma. Se o Vasco vai ser punido com esses caras em campo, falhando do mesmo jeito, por que eles não podem ser punidos a não ser relacionado para um jogo? Porque, sendo que eles vão falhar do mesmo jeito, é melhor ter uma falha de um jogador diferente, né? Deixa o Vitor Luiz falhar uma vez, deixa ali o Lucas Oliveira falhar uma vez, né? Pô, mas zoeira à parte, mas o Vasco é uma baderna. Essa é a verdade, cara, é a verdade. Eu sei que tem muito torcedor ainda que é confiante que algo de extraordinário que vai acontecer nesse clube, que o Vasco vai voltar a ser um time glorioso na sua história, vencedor na sua história. Tá muito longe, cara. Tá muito longe mesmo. O futuro, ele é muito perigoso pro Vasco. Se cair esse ano, acabou o clube, cara.
Essa é a palavra certa. Se cair, acabou. Acabou. Não tem mais Vasco da Gama. O time vai se afundar. Nunca mais vai voltar para a primeira divisão se cair esse ano. Porque está passando por uma recuperação judicial. O Vasco não tem condição de fazer novo dinheiro, cara. E ainda, caiu o transferban da FIFA. Precisa resolver essa situação para registrar novos reforços. Enquanto isso, o mercado está girando. Os clubes estão contratando e o Vasco perdendo opções. Com certeza, é uma baderna. É bem difícil de acreditar que o Vasco vai voltar a ser um time forte alguma vez nessa vida, né? Falando que vai ser o jogo, né? Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo hoje aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com o João Vitor e também o Lucas Freitas na lateral esquerda. Possivelmente ali Leandrinho ou Vitor Luiz, ainda não sabemos qual dos dois será o titular. Fato é de que o Leandrinho será relacionado devido, claro, à expulsão infantil do Lucas Piton no jogo de ida. No meio campo, podemos ter ali Tietê, Jair, Garré ou David, e o ataque com Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa é a provável escalação. O Fernando Diniz teria treinado o time dessa forma, com o meio campo sem o Hugo Moura, jogando com o Tietê e também com o Jair, e ali na frente, ali, como talvez uma armação, claro, recuando talvez o Nuno Moreira, colocando o David como ponta esquerda. Se não jogar o David, joga o Garré. Talvez o David tenha um controle de carga, né, porque está voltando de uma lesão. O jogador teve muitas câimbras no último jogo contra o Grêmio, e isso é preocupante, né? O Vasco não deverá colocar ele talvez como titular nesse jogo. Eu acredito que o Garré será o titular e o Fernando Diniz colocando força máxima, acreditando que vai acontecer uma virada histórica no Vasco. Cara, se acontecer, meu amigo, ó, é para fazer uma estátua pro Fernando Diniz e para esses jogadores, porque ninguém mais acredita que o Vasco é capaz de vencer o Independiente Del Valle por 5-0 hoje. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite, se você acredita nessa virada, essa hipotética virada do Vascão, hein, cara? É complicado, né? Porque nem se eu jogar um bomba pet aqui, eu consigo fazer 5 gols aqui no Independiente Del Valle. Bom, pessoal, seguindo com o nosso girão de notícias, o atacante GB, que teve uma lesão constatada na coxa esquerda, vai passar por um processo muito mais longo do que se esperava. Inicialmente, o período seria de recuperação de 2 a 3 semanas, porém, o jogador deverá desfalcar o Vasco por cerca de um mês. Os exames apontaram uma lesão muito mais grave na sua coxa e a recuperação vai durar um pouco mais de tempo, segundo as informações do Globoesporte.com. Também tivemos atualizações quanto ao meio-campista Thiago Mendes. Muitos torcedores querem ver a estreia desse jogador finalmente como atleta do Vasco, só que vai levar mais um tempinho. Segundo as informações do mesmo Globoesporte.com, o Thiago Mendes ainda passa por um processo de recondicionamento físico e não deverá estar à disposição nesse jogo contra o Independiente Del Valle. E a tendência é que ele esteja, quem sabe, à disposição daqui 2 rodadas para o Campeonato Brasileiro, ou quem sabe na próxima rodada do Brasileirão. Esse é o prognóstico aí para a estreia do Thiago Mendes. Ele não jogará na partida de hoje, a menos que aconteça uma grande surpresa e ele seja relacionado aí no banco de reservas. E tivemos também uma grande reviravolta envolvendo a saída do Pumita Rodrigues. A rescisão do jogador pode acontecer a qualquer momento, mas também existe a grande chance dele continuar no Vasco. Dias atrás era praticamente sacramentada a saída do Pumita Rodrigues, mas o staff do atleta segue buscando novos clubes, só que até agora não fechou nenhum acordo, e por ter contrato com o Vasco, ele pode ser utilizado pelo clube. Vale ressaltar que ele ainda não completou as 7 partidas no Brasileirão e pode negociar com outro clube aqui no Brasil. Inclusive também pode assinar um pré-contrato aí com qualquer equipe do mundo, já que ele tem contrato somente até o fim de dezembro aí com o Vasco, e pode deixar o clube agora de graça. Segundo as informações aí do Tébaro Schmidt, lá do Globoesporte.com, o jogador gosta muito do Vasco e gostaria de renovar o seu contrato, mas por um lado ele entende que precisa de mais minutos em campo para voltar a ser lembrado na seleção e jogar aí a próxima Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Comenta aí o que você acha dessa possibilidade de permanência do Pumita Rodrigues. Havia expectativa aí do jogador deixar o Vasco São Paulo aqui no Brasil, foi um clube que demonstrou interesse, o Vasco também teria demonstrado interesse em uma hipotética troca com o Palmeiras envolvendo o lateral direito Mike, que segue ainda no radar do Vasco. Esse jogador está na mira do Vasco, além do Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro e Santos, são outros clubes que também demonstram interesse nesse jogador, só que tem um porém muito mais grave aí, cara. De acordo com as informações, o empresário do Mike é o mesmo empresário que intermediou a negociação do Vasco com o Adson e o Nantes da França. E ele acabou com o Vasco nos últimos dias aí, falando que o Vasco não pagou um tostão sequer. Para o Vasco quitar uma dívida que tem com ele teria que perdoar 90% da dívida e o Vasco pagar apenas 10% dos valores a esse profissional. Com certeza não deverá acontecer acordos do Vasco
com os jogadores desse empresário, porque ele acabou com a diretoria, acabou com o clube, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai, quem sabe, progredir no interesse pelo lateral direito, o Mike. Eu acredito que se o Mike vir para o Vasco é só se o Pumita Rodrigues sair. Se o Pumita ficar, logicamente, o Vasco não irá buscar um lateral direito no mercado. E tampouco, quem sabe ainda, o Mike, né? Por conta dessa situação aí, desse empresário que é o mesmo do jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.